Tudo começou numa noite que parecia ser como qualquer outra. Eu estava voltando para casa depois de uma reunião de trabalho que tinha se estendido até tarde. O caminho era conhecido, mas decidi pegar um atalho, uma trilha que cortava o bosque perto da minha casa. Era um trajeto que eu evitava, principalmente à noite, mas naquele dia, cansado e querendo chegar logo, resolvi arriscar. O silêncio ali era perturbador, o som dos meus passos na terra batida parecia ecoar por entre as árvores, e, apesar de ser um caminho familiar, algo naquela noite parecia diferente. O ar estava mais pesado, como se carregasse alguma coisa que eu não podia ver. Enquanto avançava pela trilha, comecei a ouvir um som ao longe. Era baixo, quase como um murmúrio. No começo, achei que era minha mente pregando peças por causa do cansaço, mas conforme me aproximava, o som ficava mais claro. Eram vozes, mas não era uma conversa comum, era algo ritmado, repetitivo, como se estivessem entoando algo. Minha curiosidade falou mais alto do que a prudência, e eu decidi seguir o som para descobrir de onde vinha. O bosque parecia mais escuro a cada passo que eu dava. As árvores ao meu redor pareciam fechar o caminho, e o chão estava úmido, como se tivesse chovido, mas eu sabia que não tinha chovido naquela noite. Enquanto seguia o som, percebi que o ambiente ao meu redor parecia mudar, o ar estava mais frio, e a escuridão parecia mais densa. O murmúrio, que antes era baixo e distante, agora parecia estar bem próximo, mas ainda assim eu não conseguia ver nada. Tentei me convencer de que era apenas um grupo de pessoas conversando ou, quem sabe, algum tipo de celebração, mas havia algo naquele ritmo, na maneira como as vozes se sobrepunham, que me deixava desconfortável. Continuei andando com cuidado, tentando não fazer barulho, e foi quando vi a primeira luz, um brilho alaranjado no meio das árvores, como uma fogueira. Me abaixei e fui me aproximando lentamente, escondido pelas sombras das árvores. O som das vozes agora era claro, e o que antes parecia ser uma curiosidade inocente começou a se transformar em uma sensação de medo. Aquilo não era uma conversa normal, era um cântico, repetitivo e carregado de uma energia que fazia minha pele arrepiar. Cheguei perto o suficiente para ver a origem daquela luz, e meu coração quase parou. Era uma clareira no meio do bosque, cercada por árvores retorcidas. No centro, havia uma fogueira alta, e ao redor dela, um grupo de pessoas de pé, vestidas com roupas escuras e longas. Os rostos estavam cobertos por algo que parecia ser máscaras ou capuzes. Eles estavam de mãos dadas, formando um círculo, e seus movimentos eram sincronizados com o cântico. Fiquei paralisado, sem saber se devia ficar ou correr, mas algo naquelas vozes parecia me prender ali. Enquanto observava aquela cena, meu corpo inteiro tremia, não apenas de frio, mas de uma sensação profunda de que eu não deveria estar ali. A fogueira no centro da clareira iluminava os rostos cobertos das pessoas, e a forma como elas se moviam, de forma sincronizada e quase mecânica, era assustadora. O cântico delas parecia mais forte agora, como se tivesse ganhado intensidade, e, ao mesmo tempo, parecia que algo ao meu redor estava mudando. O ar ficou mais pesado, quase impossível de respirar. Fiquei abaixado atrás de uma árvore, tentando não fazer barulho, mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar o olhar. Era como se uma força invisível me obrigasse a continuar assistindo. Os movimentos do grupo ao redor da fogueira eram precisos, cada pessoa parecia saber exatamente o que fazer. Uma delas, que estava no centro do círculo, começou a mexer algo em um recipiente grande, que parecia ser feito de metal antigo. O brilho da fogueira refletia no objeto, e o que quer que estivesse lá dentro soltava uma fumaça espessa e de cheiro estranho. Mesmo de onde eu estava, o odor chegou até mim. Enquanto continuava escondido atrás da árvore, o cântico ficou mais intenso, e a fogueira pareceu crescer ainda mais. As chamas dançavam de forma quase anormal, como se fossem guiadas por algo além do vento. As pessoas no círculo começaram a se mover de maneira mais rápida, ainda sincronizadas, mas agora seus movimentos eram bruscos, quase frenéticos. O que antes parecia uma cerimônia controlada estava se tornando algo caótico, e o som da voz que liderava o ritual ecoava pela clareira, reverberando como um trovão. Foi então que percebi que a fumaça que saía do recipiente no centro do círculo estava mudando. Ela não subia de forma natural, mas parecia se mover com propósito, como se estivesse sendo guiada. A fumaça começou a tomar forma, lentamente, até se tornar uma figura. No início, era apenas um vulto escuro, mas conforme o cântico continuava, ela ganhou detalhes. Era alta, com braços longos e uma aparência que desafiava qualquer lógica. Não era humana, mas também não parecia um animal. Seus olhos brilhavam de um vermelho intenso, mesmo no meio da fumaça, e o que quer que fosse aquilo parecia estar vivo. Meu coração disparou, o instinto me dizia para correr,
mas minhas pernas pareciam grudadas no chão, eu não conseguia me mexer, apenas assistir enquanto aquela figura se materializava completamente. Os participantes do ritual começaram a se ajoelhar, um por um, enquanto a figura permanecia no centro, imóvel, como se estivesse observando o ambiente. Foi nesse momento que a cabeça dela virou na minha direção, mesmo escondido. Tive certeza de que ela sabia que eu estava ali, um arrepio percorreu minha espinha, e tudo em mim dizia que eu precisava sair dali imediatamente. De repente, uma das figuras levantou as mãos para o céu e gritou algo em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. O som era gutural, quase como um rosnado, e o resto do grupo respondeu em uníssono. Aquele momento parecia o ápice do que eles estavam fazendo, mas eu não sabia o que esperar. Fiquei congelado, com a sensação de que, se tentasse me mexer, seria percebido, e tudo em mim dizia que eu não queria que aquelas pessoas soubessem que eu estava ali. Quando a figura virou na minha direção, senti meu corpo congelar completamente, aqueles olhos vermelhos pareciam atravessar as árvores e me enxergar como se eu estivesse em plena luz do dia. Minha respiração ficou pesada, e cada som que eu fazia parecia mais alto do que deveria. As pessoas ao redor da fogueira não pareciam ter notado ainda, mas a coisa no centro sabia exatamente onde eu estava. O cântico parou de repente, deixando o silêncio ainda mais sufocante. Foi então que ouvi um som baixo e gutural vindo daquela figura, algo que parecia uma mistura de rosnado e palavras, mas que eu não conseguia entender. O grupo ao redor da fogueira se levantou, como se estivesse respondendo a uma ordem, e todos se viraram na mesma direção, para onde eu estava escondido. Naquele momento, percebi que não tinha mais como fugir sem ser visto. O medo tomou conta de mim, e tudo o que eu conseguia fazer era ficar imóvel, torcendo para que, de alguma forma, eles não me encontrassem. Uma das pessoas começou a andar na minha direção, devagar, com passos quase silenciosos. Ela segurava algo que parecia uma lamparina, e a luz oscilante fazia sombras dançarem pelas árvores. Cada passo que ela dava parecia empurrar meu coração para a garganta. Quando chegou perto da árvore onde eu estava, a lamparina iluminou meu rosto, e naquele momento, o grito que ela soltou fez com que todos os outros olhassem na minha direção. Os olhos da figura no centro da clareira brilhavam ainda mais intensamente, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, todos começaram a se mover, vindo em minha direção. Quando os membros do grupo começaram a vir na minha direção, não pensei em mais nada, apenas virei e corri. Meus pés mal tocavam o chão, e cada passo parecia ser acompanhado por algo atrás de mim. Podia ouvir os galhos estalando e as folhas sendo pisoteadas. O som de passos não era humano, era algo mais pesado, mais rápido, e a respiração que vinha logo atrás de mim parecia ser de uma criatura que não deveria existir. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar, mas eu sabia que parar não era uma opção. O bosque, que antes era apenas escuro, agora parecia um labirinto. As árvores pareciam fechar o caminho à minha frente, obrigando-me a mudar de direção. Tropecei algumas vezes, arranhando braços e pernas nos galhos baixos, mas o medo me fazia continuar. O som do cântico, que tinha parado antes, agora parecia voltar, mas de uma forma diferente. Ele vinha de todos os lados, como se o próprio bosque estivesse cantando, e cada vez que as vozes aumentavam, o peso no ar se tornava maior. Olhei para trás por um segundo, e o que vi quase me fez cair. A figura que havia se formado na fumaça estava me seguindo, mas não correndo. Ela flutuava, seus olhos vermelhos eram como faróis no escuro, e sua presença parecia fazer o chão ao meu redor tremer. Atrás dela, os outros membros do grupo vinham correndo, suas roupas escuras os faziam parecer sombras vivas, e suas vozes continuavam entoando aquele cântico estranho. Sabia que se parasse, nem por um segundo, aquilo seria o fim. Consegui avistar a trilha principal do bosque, onde sabia que o terreno seria mais aberto, mas o som dos passos estava tão próximo que eu sentia que, a qualquer momento, algo ia me alcançar. Corri com todas as forças que ainda tinha, tentando ignorar o cansaço e o desespero, mas, mesmo assim, sabia que aquilo estava cada vez mais perto. Enquanto corria pela trilha principal, o som das vozes parecia se aproximar de todos os lados. Não era apenas o grupo que me seguia, era como se o próprio bosque estivesse vivo. Cada sombra parecia se mover, cada galho que balançava parecia esconder algo, e o chão sob meus pés parecia pulsar. Tentei focar apenas em continuar correndo, mas sabia que não estava sozinho. Podia sentir aquilo cada vez mais próximo, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Em um momento, tropecei em uma raiz e quase caí. Minha lanterna de bolso caiu no chão e se apagou. O breu ao meu redor era quase total, exceto pela luz fraca da lua que mal conseguia atravessar as copas das árvores. Peguei a lanterna rapidamente e continuei, mas o som dos passos atrás de mim não diminuía. Pelo contrário,
Agora eu podia ouvir a respiração da coisa que me seguia. Era irregular, como se estivesse rosnando enquanto avançava. Cheguei a um ponto da trilha onde o caminho se dividia, e naquele momento percebi que estava perdido. A clareira onde tudo começou era um lugar que eu nunca tinha explorado antes, e agora o bosque parecia ser um labirinto sem fim. Escolhi o caminho da esquerda, tentando fugir do som que vinha atrás de mim, mas assim que virei, vi algo que me fez parar. No final do caminho, havia uma figura parada. Era uma das pessoas do grupo. Estava de pé, imóvel, com os olhos brilhando no escuro. Segurei o grito que subiu na minha garganta e me virei para correr na outra direção, mas então percebi que estava cercado. Ao olhar para trás, vi que os outros membros do grupo tinham me alcançado, espalhados entre as árvores, seus rostos ainda cobertos, mas seus movimentos rápidos e precisos, e no meio deles, lá estava a figura da fumaça, flutuando, com aqueles olhos vermelhos que pareciam me puxar para o vazio. Sabia que não havia mais para onde correr, estava completamente encurralado, cercado pelas figuras que surgiam das sombras. O pânico tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Minhas pernas estavam trêmulas, o ar parecia mais pesado, difícil de respirar, e os cânticos voltaram a preencher o bosque, agora mais altos, mais intensos. As vozes pareciam se misturar, formando um som que vibrava dentro da minha cabeça. A figura flutuante parou bem à minha frente. Seus olhos vermelhos brilhavam tanto que pareciam atravessar minha alma, e a sensação de estar sendo analisado, exposto, era insuportável. Os outros membros do grupo se aproximaram lentamente, ainda em silêncio, exceto pelas vozes que continuavam entoando aquele cântico estranho. Suas máscaras escondiam os rostos, mas os movimentos eram precisos, como se cada um soubesse exatamente o que fazer. Eles formaram um círculo ao meu redor, fechando todas as saídas, enquanto eu segurava a lanterna com força, mas ela parecia inútil contra a escuridão que os cercava. A figura central ergueu uma das mãos, longa, fina, com garras negras que brilhavam à luz fraca da lua, e apontou para mim. Naquele momento, todos os cânticos pararam. O silêncio foi ainda mais assustador do que as vozes, porque agora eu podia ouvir apenas minha própria respiração ofegante e o som do meu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. O ser abriu a boca, mas o som que saiu não era uma palavra, era um grito, um som profundo, que parecia rasgar o ar ao redor, me obrigando a cobrir os ouvidos. De repente, senti algo puxar minha mente, como se aquilo estivesse tentando entrar na minha cabeça. Minha visão ficou turva, e tudo ao meu redor começou a girar. Sabia que precisava fazer algo, mas o peso daquela presença era esmagador. Estava preso, e tudo o que restava era a certeza de que aquilo não terminaria bem. Enquanto minha visão turvava e o som daquele grito ainda ecoava nos meus ouvidos, a sensação de ser puxado para dentro da mente daquela figura se intensificava. Meu corpo parecia preso, incapaz de se mover, e cada músculo tremia sem controle. O círculo ao meu redor se fechava cada vez mais. Os membros do grupo agora sussurravam em um ritmo que parecia entrar em sincronia com as batidas do meu coração. A figura central começou a flutuar mais alto, e as sombras que vinham dela pareciam se espalhar pelo chão, engolindo tudo ao redor. Foi então que percebi, no meio da confusão, que aquilo não era só um ritual qualquer, era algo muito mais profundo e terrível. Senti que eu era o foco do que estavam fazendo. Cada movimento deles, cada palavra sussurrada, parecia apontar diretamente para mim. O recipiente de metal no centro da clareira foi trazido para perto, e um dos membros do grupo começou a despejar algo ali. O cheiro era forte, metálico, como sangue, e a fumaça que saía de dentro começou a formar símbolos estranhos no ar. A figura central estendeu os braços, como se estivesse invocando algo maior do que ela mesma, e o chão ao meu redor começou a tremer. Pequenos galhos e folhas subiam no ar como se uma força invisível estivesse tomando conta de tudo. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Queria correr, mas minhas pernas pareciam enterradas. Só conseguia assistir enquanto aquilo continuava. Completamente impotente, a fumaça se tornou densa, me envolvendo como se fosse uma parede, e dentro dela, eu vi formas. Rostos, criaturas que não faziam parte deste mundo, todas pareciam me observar, como se eu fosse presa em um jogo que ainda não tinha terminado. A fumaça ao meu redor parecia viva, cada rosto que surgia nela se aproximava e desaparecia, como se estivessem me cercando, avaliando, esperando algo. As sombras no chão dançavam de forma desordenada, criando figuras que eu não conseguia entender. A figura flutuante ergueu novamente as mãos, e o cântico ao meu redor ficou mais alto. Agora era como se cada palavra fosse uma faca entrando na minha mente, cortando qualquer resistência que eu tentasse oferecer. De repente, senti um peso enorme sobre meu peito,
como se algo invisível tivesse me atingido. Caí de joelhos no chão, sem forças para me levantar. Os olhos vermelhos da figura me encaravam, e eu senti que ela estava se aproximando. Mesmo sem mover os pés, sua presença era esmagadora, como se estivesse drenando cada pedaço da minha energia. Comecei a sentir uma dor intensa na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar dentro de mim. O som ao redor ficou mais alto, quase insuportável, e a fumaça parecia estar me sufocando. Mas então algo inesperado aconteceu. O som de passos pesados veio do bosque, acompanhado de vozes firmes, mas não eram cânticos, era uma oração. As palavras ecoavam pelo espaço, fortes, como se cortassem a escuridão que me cercava. Olhei para trás, com dificuldade, e vi um grupo de homens carregando tochas e segurando crucifixos. À frente deles, havia um padre com uma expressão séria. Ele segurava um grande crucifixo de madeira e entoava palavras em latim. A luz das tochas iluminava as árvores, e os rostos escondidos dos membros do grupo. A figura flutuante recuou, como se fosse atingida por uma força invisível. Os cânticos cessaram, e os membros do grupo começaram a se dispersar, correndo para a escuridão, mas a figura permaneceu, resistindo. Seus olhos vermelhos agora estavam cheios de fúria. O padre continuou avançando, rezando em voz alta, enquanto os homens ao seu lado formavam um círculo ao meu redor, me protegendo da criatura. Um deles me puxou para fora do chão e me segurou firme, dizendo para eu não olhar para trás. A fumaça começou a se dissipar, e a figura soltou um grito agudo, que parecia fazer o chão tremer, mas a luz das tochas e as orações continuavam a empurrá-la para trás, até que, finalmente, ela desapareceu em meio à escuridão do bosque. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, como se o ar ao meu redor tivesse sido liberado de uma pressão enorme. Os homens me carregaram de volta para a estrada, e o padre ficou em silêncio por alguns segundos antes de me olhar. Você teve sorte, Cele, disse, com uma voz calma, mas firme. O que estava lá não deveria ser perturbado, e é melhor que nunca mais volte a esse lugar. Eu apenas assenti, sem forças para responder. Enquanto eles me levavam para casa, a sensação de segurança era frágil, porque, mesmo com o ritual interrompido, eu sabia que aquilo ainda estava lá, esperando, e que, se não fosse por eles, eu nunca teria saído vivo daquela noite. Se você gosta de histórias e relatos de terror, inscreva-se no nosso canal agora mesmo.